Aqui o webinar, sejam todos bem-vindos, né, a essa apresentação. Então, a gente está numa semana de apresentações aqui de webinar. Ontem teve uma apresentação bem legal do Rafael, referente à nossa linha Smart Energy. Amanhã também, hoje a gente vai falar sobre Grid Zero, Zero Export, né, apresentar os detalhes aqui dessa aplicação. E amanhã também tem a apresentação do Ronilson, que vai ser bem interessante, bem legal. Então, recomendo ficar antenado aí nas divulgações e nas apresentações que vão ocorrer essa semana. Então é sempre bom ter vocês aqui com a gente. Acredito que conhecimento é sempre importante, né, a gente compartilhar e ficar antenado também em todas as possibilidades que o inversor apresenta para a gente. Então essa apresentação é para aproveitar também e tirar as dúvidas. Eu estou de olho aqui no chat, tá? O chat está aberto aqui na minha tela, nas perguntas, então fica à vontade de perguntar durante a apresentação. A gente vai reservar um tempinho mais no final para responder os questionamentos, tá? Então a gente vai apresentar uma apresentação relativamente curta, tá? O tema Grid Zero, Zero Export, às vezes gera bastante questionamento, mas na prática é uma aplicação simples, tá? Então a gente vai esclarecer alguns detalhes que são as dúvidas principais, mas aí no final a gente pega as perguntas e alinha o conhecimento caso alguém permaneça ainda com alguma dúvida, legal? Então fica à vontade de mandar as informações aqui no chat. Eu sou Maurício Ritter, talvez quem não me conheça, faço parte do time aqui técnico, né, time de suporte técnico, produto da SolarEdge, tem uma experiência aí já de alguns anos no mercado fotovoltaico como fabricante, então é sempre legal essa oportunidade também da gente poder compartilhar um pouquinho da nossa experiência e dia a dia, né, que a gente aprende bastante com nossos colegas que estão aí, né, o pessoal que está em campo, quem realmente está colocando a mão na massa, fazendo os projetos. Nosso time também, a gente tem nosso gerente regional da América Latina, Tomer Corém, que tem os contatos dele, tem nosso time de craques aí que está sempre disponível, tá, durante a horário comercial no 0800 528 1001, né? Então, Ronilson, Rafael, Eduardo, Denilson vão estar ali para ajudar vocês. Então, qualquer dúvida também, se ficar alguma dúvida depois da apresentação, entre em contato com o nosso time, né? Esclarece as dúvidas, a gente vai estar à disposição. E nosso time comercial também conhece bastante, né? Com certeza, se tiver alguma aplicação que a gente vai conversar aí sobre Zero Export, projetos de maior potência, normalmente tem essa necessidade, alinha com o Juliano, né, ou o Gilberto, eles vão poder te auxiliar também, tem bastante experiência aí do mercado e das aplicações. É legal sempre fazer parte dos nossos grupos do WhatsApp, né, muitas conversas e dúvidas também são sanadas por lá, então aqui, para quem não é familiarizado, tira um print da tela, fica à vontade de pegar aqui nossos contatos e seguir aqui com o nosso time em frente. Legal, a gente vai falar sobre Zero Export, mas é sempre importante reforçar que a SolarEdge, né, ela tem diversas vantagens competitivas, né, incluindo essas funções que a gente chama que são funções à prova do futuro. Né? Então, independente da regulamentação vigente, independente de quais as características do sistema hoje, né, que a gente pode, por exemplo, hoje injetar na rede, né, as normativas hoje são bem interessantes, esse modelo de negócio, mas pode mudar. Né? A gente vê algumas tendências, tanto no mercado mundial, em alguns países que já existem limitações de exportação ou que tiveram mudanças na regra, né, de acordo com o aumento dos sistemas. Então, você começa a ter muito sistema fotovoltaico, a rede começa a se comportar de uma forma diferente. Né? Então, é importante que exista um equilíbrio entre a rede e a geração, e aí começam a mudar. Então, é importante que você tenha um equipamento pensando no médio e longo prazo. Né? Então, não adianta hoje ele atender você 1, 2, 3 anos, você tem que estar pronto para tudo que vier. Né? E a SolarEdge consegue te oferecer isso com essas funcionalidades e também monitoramento avançado, com segurança aprimorada, flexibilidade para os projetos, né, em relação a desenho, layout, vai te entregar mais energia, né, porque, por causa da otimização a nível de módulo, e também mais tranquilidade. Né? Então, é importante sempre identificar esses pilares no projeto e levar em consideração também as funcionalidades que a gente vai apresentar mais à frente. Legal. Antes da gente falar do balanço, né, da questão mesmo do Zero Export, é sempre importante a base, né? É importante alinhar o conhecimento. Como que funciona a dinâmica, né? Como que é o balanço energético de um sistema fotovoltaico, de uma instalação. Então, mesmo que você já conheça e já está craque aí, aguarda aí na apresentação, a gente vai falar sobre alguns detalhes que talvez você não saiba mais à frente. Então, são alguns detalhezinhos que eu separei aqui, algumas dicas. Então, a gente vai começar só para nivelar o conhecimento, mas à frente vai ter umas novidades bem bacanas. Então, recomendo ficar até o fim. Então, o sistema, tipicamente, aqui a gente tem um inversor, por exemplo, trifásico, uma aplicação que não tem cargas, né?
uma fábrica, um comércio conectado à rede, então um sistema padrão que a gente já está habituado. Quando a gente analisa o balanço energético, por exemplo, o inversor aqui estaria nesse momento aqui gerando 20 kW, tá, de potência. E as cargas, então o local, ele está consumindo 15 kW. Tá? Então tem uma geração de 20 e um consumo de 15. O que acontece com essa diferença de energia? Ela vai ser exportada para a rede, ou seja, estou gerando mais do que o local está consumindo, e dessa forma, né, é dinâmico, isso acontece e muda o tempo todo, é exportado para a rede. Então, lá no relógio da concessionária, ele vai perceber que o relógio vai girar, né, que você está exportando ou gerando créditos aqui nesse tipo de aplicação. Em outro cenário, no qual o inversor está produzindo, por exemplo, 15 kW, porém o local está consumindo, né, as cargas do local estão consumindo 25 kW, você vai ter que pegar essa diferença da rede. Tá? Então, a carga está maior do que minha geração. Então, eu vou ter que pegar adicionalmente da rede da concessionária, né? Então, pegando da rede essa diferença para que supra o consumo das cargas. Né? Então, o consumo da rede, nesse exemplo aqui, seria 10 kW. Então, esse é o balanço energético do sistema. Né? Isso é bem dinâmico. Conforme parte o motor, conforme liga uma carga, desliga, né? A irradiação muda também, você pode ter nuvens, pode mudar algumas condições, e aí vai mudando de forma dinâmica o tempo todo. Então, tem hora que você injeta, tem hora que você pega, e assim vai durante a operação do sistema. Agora, imagine um cenário que eu tenho uma geração de 20 e a carga também está consumindo 20, né? Então, o autoconsumo ali é total. Eu já estou gerando e consumindo, ou seja, eu não tenho nem exportação para a rede e nem importação da rede. Eu não tenho nenhuma necessidade ali. O próprio balanço energético entre inversor e carga já está equilibrado, né? Já tenho ali o consumo total. Então, o que a gente conclui na análise desse balanço, né? Como que funciona a dinâmica? Sempre que a minha geração for menor do que o consumo das cargas, eu não tenho exportação. Tá? Então, ou seja, se a carga for maior, ela sempre estiver consumindo tudo que o inversor está produzindo, ou mais, né? Porque aí eu complemento com a rede, então eu não tenho exportação, não injeto na rede. E aí, esse é o tema aqui da nossa apresentação. Então, a gente está falando de zero export, ou seja, eu não exporto para a rede. Então, para que você tenha um zero export, ou seja, não exporte a energia, você precisa que a sua geração seja menor ou igual ao consumo das cargas, tá? Então, nesse cenário, a gente percebe, né, que o tema da apresentação que a gente vai falar é sobre o zero export ou zero feed-in, tem vários termos, né? Até o nome da apresentação foi mais uma brincadeira para a gente alinhar esse detalhe. Às vezes você vai identificar nomes diferentes, né, para a mesma funcionalidade. Então, às vezes um fabricante chama de um nome, outro fabricante chama de outro, mas a funcionalidade é importante entender, né, o comportamento. Na verdade, nesse tipo de aplicação, você busca não fazer a exportação através de uma configuração. A variável que eu controlo aqui, percebe? Eu tenho que, minhas cargas elas têm que ser maior do que a minha geração. E eu normalmente não consigo controlar as cargas do cliente, né? Isso é bem dinâmico, normalmente ela tem o próprio forma de operação, ela tem os horários que ela opera as cargas. A única coisa que eu consigo controlar aqui, então, no caso, é a geração. Então, eu consigo, de forma a controlar o inversor, que ele gere sempre menos do que a carga está demandando. Então, o controle, no ponto de vista, quando eu não quero exportar, é feito a nível de inversor. Tá? Então, independente do nome que utilize, se é zero export, grid zero, zero feed-in, você vai achar várias nomenclaturas. Acho interessante saber as nomenclaturas, porque vai facilitar na hora que você vai pesquisar na internet, por exemplo, para saber um pouco mais. Então, você pode procurar de formas diferentes. E talvez algum país, né, na normativa que utilize, indique algum nome também específico, né? Então, digamos que esse termo a gente usa de forma genérica, né, zero export, não estou tendo exportação, mas pode ser que em alguns países a regulamentação seja específica, né? Até quanto, se existe um limite, uma tolerância, se são aplicáveis multas, né, para esse tipo. Então, é importante ficar antenado também para o termo. Tá? Então, só para explicar, mas o importante aqui é a gente entender esse balanço energético, legal? Beleza. Agora tem um detalhe. No inversor, a única informação que eu tenho é produção de energia. Né? Um sistema padrão, um sistema tradicional, só tenho só o inversor. E lembra que eu comentei que o controle é feito todo através do inversor. Né? O inversor ele é a central de inteligência ali do seu sistema. Então, você precisa, de alguma forma, identificar o balanço
para ter aquela visão igual a gente teve, né? Saber quanto que eu estou gerando, quanto que está consumindo, quanto está indo para a rede. E para que eu tenha mais informações, eu preciso ter um item adicional na minha instalação. E esse item adicional é o medidor de energia. Tá? Então, com o medidor de energia conectado ao meu sistema, né? No caso, o medidor de energia da SolarEdge, eu vou conseguir identificar ali o que faltava. Então, eu vou saber a minha geração e quanto eu estou exportando e importando da rede. Tá? Então, sempre que eu estou gerando e não estou exportando, por exemplo, o medidor está nessa posição, vai saber que foi tudo consumido pelas cargas. Se começa a passar a corrente, né, começo a exportar energia, quer dizer que as cargas estão menor que o inversor. Então, com essa premissa, sabendo as informações, eu consigo gerenciar, né? Sempre para ter controle, eu tenho que ter medição. Então, essa é uma premissa aqui. Então, se o seu projeto você quer fazer algum tipo de controle, você vai fazer o zero export, saiba que você vai ter que ter um medidor, tá? Essa é a base para montar o seu sistema. E a gente vai conversar mais detalhes sobre isso em diante. O monitoramento, quem já está familiarizado, por exemplo, no celular, nas plataformas online também, ele tem essa visualização, né? Então, não só SolarEdge, mas todos os sistemas que você tem aí fotovoltaico. E ele tem a produção do inversor. Então, eu sei quanto eu estou produzindo, né? Tem as informações aqui de produção. Mas isso não é suficiente para fazer o controle. Quando eu adiciono um medidor, aí eu tenho mais informações na mesma plataforma, né? De forma automática, você vai configurar o medidor. A gente tem algumas apresentações, a gente fez até uma recente, bem legal, que dá dicas de instalação, né? Com algumas imagens. Então, quem não assistiu, eu recomendo dar uma olhadinha no nosso canal do YouTube. A gente não vai entrar no detalhe do medidor em si, mas é interessante saber como ele funciona. E a partir daí, quando eu coloco o medidor, eu tenho informações mais detalhadas. Por exemplo, o fluxo em tempo real. Esse fluxo nada mais é do que a gente acabou de ver, aquele balanço energético, né? Então, por exemplo, aqui na imagem, eu tenho um sistema fotovoltaico gerando 0,98 kW e tenho um consumo de 0,98. Nesse caso, ele está fazendo, por exemplo, um zero export. Ele não está exportando, ele está consumindo tudo que ele está produzindo. Isso em tempo real, eu estou vendo agora a potência. E aí eu consigo também ver o balanço, né? Então, quanto que eu estou autoconsumindo e quanto eu estou exportando aqui no sistema. E consigo também enxergar o consumo e autoconsumo. Tá? Então, são informações interessantes. A gente vai dar uma olhadinha nesse gráfico aqui mais no detalhe. E eu tenho o gráfico, né, com produção, geração e autoconsumo. Quando eu cruzo todas essas informações, a gente chama isso de balanço energético. Com o medidor, eu consigo ter mais informações que vão me permitir um gerenciamento aqui dessa energia. Legal. Esse aqui é um gráfico típico, né, um típico, principalmente residencial, perfil de consumo com geração. A gente vai explicar aqui os tópicos só para reforçar esse conceito. Durante a geração, né, eu tenho aqui a produção de energia, que tem esse perfil, né, de geração. Então, de manhã eu gero menos, meio-dia eu gero mais, depois, no final da tarde, tem uma menor geração. Eu tenho um perfil de consumo também, tá? Essa área cinza que a gente está vendo, tanto na esquerda quanto na direita, ela seria um consumo feito da rede, né? Essa área que a gente está vendo também azul escuro, no meio da tela, ela também é o consumo, só que nesse caso a gente vai chamar de autoconsumo, porque o consumo está cruzando, né? Ele está ao mesmo tempo passando ali pela geração. Então, lembra que a gente viu anteriormente? Se eu estou gerando e estou consumindo, já vou gerar o autoconsumo. Legal. Um detalhe importante, né, que a gente vai conversar mais à frente também, é a simultaneidade. Né? Então, percebe que esse perfil, eu comentei que é mais residencial, por quê? Né? Não nos tempos de Covid, hoje em dia, né, que a gente tem um perfil diferente, muita gente trabalhando no home office, né, tem mudado um pouco o perfil, mas o perfil típico era acordar de manhã cedo, né, o pessoal tomava banho, preparava as crianças para ir para a escola, e aí todo mundo saía de casa. Então, tinha um pico de consumo de manhã, e depois, durante o dia, um menor consumo. Meio-dia, talvez as crianças chegaram da escola, o pessoal vai almoçar, começa a gastar um pouco mais de energia, e depois, no final da tarde, quando todo mundo chega em casa do trabalho. Então, esse é um perfil típico. É importante, a gente vai falar mais à frente sobre essa questão da simultaneidade, porque quando a gente faz o zero export, o interessante é que seja o mais simultâneo possível.
E o sistema fotovoltaico, a geração dele vai ser concentrada, né? Então a maior geração de energia ela vai ser concentrada no período ali próximo ao meio-dia, né? Então é interessante entender também o balanço energético, principalmente do seu cliente, né? Que é o principal interessado, tentar entender a dinâmica, qual o momento que ele tem o maior consumo, onde que está concentrado o consumo. E quando a gente fala de zero export, é sempre interessante jogar esse para dentro dessa área vermelha, né? Então tentar casar essa geração com o consumo. Legal? E né, a área vermelha, em geral, aqui é energia excedente, ou seja, tudo que eu estou gerando, produzindo, e não estou autoconsumindo, eu estou injetando na rede. Então, nesse cenário, toda essa área vermelha que a gente está vendo aqui está sendo injetada na rede. Legal? Então, beleza. Quando a gente fala de zero export, né, então não posso ou não quero, por algum motivo, né, fazer uma exportação para a rede, eu configuro o inversor. Né? E nesse cenário a gente vê o gráfico como que ficaria com o mesmo perfil de consumo. Com essa configuração, o inversor vai trabalhar de forma que ele não exporte. Então, sempre ele vai tentar casar a geração com o consumo. Então, percebe que agora a gente, antes estava vendo dois gráficos, né? Agora a gente basicamente está vendo como se fosse um só ali no meio, porque toda a produção de energia ela está sendo simultânea com o consumo, de forma que eu não tenho excedente. Então, minha produção está sendo totalmente consumida, ou seja, não estou injetando na rede. Tá? Então, esse aqui é um perfil típico. Porém, percebe que toda aquela área que não está mais aqui, né, no gráfico, que estava no gráfico anterior, eu estou perdendo. Tá? Então, é uma geração que eu estou reduzindo e não estou aproveitando de nenhuma forma. Nesse cenário, por exemplo, percebe que eu tenho dois picos aqui, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Se for uma empresa, por exemplo, o que é interessante? Que eu converse, então, é toda uma análise não só do projeto, mas também do comportamento do cliente, de tentar trazer essas cargas para dentro dessa área de geração. Tá? Então, você consegue otimizar o seu projeto, melhorar o retorno de investimento. Então, sempre que possível, né, seria fazer um gerenciamento. Imagina, novamente, né, uma residência. O que você faria nesse caso? Então, incentivaria, se tem, por exemplo, usar uma máquina de lavar, utiliza um aquecedor, alguma coisa, tentar utilizar isso dentro do horário, entre as 8 e 6 horas, né? Concentrar a utilização dessas cargas que forem possíveis dentro do horário, principalmente próximo ao meio-dia, né? Se for possível, por exemplo, uma máquina de lavar automática, né? Que você programa o horário. Programa ela para operar meio-dia. E aí você vai aproveitar normalmente uma maior geração ali e vai jogar essa curva para dentro. Então, eu vou pegar menos energia da rede e vou utilizar mais energia produzida. Então, eu melhoro ali a eficiência do meu projeto. Legal. Então, por quê, né? Por que fazer um zero export? É importante a gente reforçar que sempre que for possível exportar energia para a rede elétrica, ele é um cenário mais interessante. Tá? Então, se você tem um cliente que não tem nenhuma restrição, que não tem nenhum motivo, você não vai fazer um zero export, né? Acho que isso fica evidente, que você vai ter uma redução de produção de energia ali proposital, porque você não quer que ela exceda o consumo que seja injetado na rede. Então, sempre que for possível, você vai fazer. Agora, lógico, tem casos que não é possível, né, você injetar na rede, ou que não pode por algum motivo, e aí, com certeza, usar export ou não fazer a exportação é uma opção válida. Né? As razões normalmente que a gente identifica aqui no mercado, que o pessoal tem utilizado, são quando não é permitido por alguma norma a exportação para a rede, tá? Então, isso acontece em diversos países, em alguns países tem limites, né? Talvez não seja zero, mas é um limite, pode no máximo injetar X, por exemplo, 5 kW é o limite. Acredito que na Austrália tem alguns locais que são assim, então você, mesmo tendo um sistema maior, você vai lá e limita essa exportação. Talvez por existência de alguma limitação de infraestrutura, tanto da rede elétrica, da concessionária, pode ser do local, pode ser de um transformador, e pode ser temporário. Né? Então, imagina que o cliente vai fazer uma ampliação na rede dele, na estrutura, porém vai demorar ainda. Então, ele quer já instalar o sistema e lá na frente aumentar. Você já poderia instalar o sistema, reduzir, né, a exportação, de forma que atenda a estrutura, e depois, quando ele fizer as adequações, aí sim você libera o restante da energia. Então, isso é parametrizável, você consegue configurar de forma que vai atender ele mais para frente. Ou que a gente vê bastante aplicações, ou interesse em aplicações, é quando o cliente possui um contrato, né, com o mercado livre de energia. Então, o mercado livre de energia, você não tem essa mesma dinâmica, né? Você não vai gerar créditos ou injetar e receber um retorno financeiro.
E tem alguns casos que a gente recebe, né, que o proprietário que tem esse contrato de mercado livre, ele aumentou lá o consumo ou quer reduzir o contrato por algum motivo, e ele vai ser possível fazendo uma geração própria. Então, ele vai gerar energia para o autoconsumo e só pegar essa diferença ali do contrato dele. Então, tem que sempre fazer uma avaliação de custo-benefício, né? E aí a gente vai conversar. Pessoal, fica à vontade de mandar no chat, tá? No final que a gente vai comentar todas as perguntas. Tem mais algumas slides aqui, mas a gente vai endereçar tudo que for perguntado aí. Legal? Então, isso aqui são alguns motivos. Aí, enfim, podem ter N motivos, né? Você pode ter alguma motivação específica, mas considere como uma opção, tá? Um exemplo que não está aqui na lista, mas vamos extrapolar aqui alguns cenários. Por exemplo, imagina que você tem uma rede rural, né? Uma rede rural é conhecida normalmente por ter uma estrutura ruim, uma estrutura instável, né? Você normalmente começa a injetar energia, começa a oscilar, a tensão sobe, não aguenta, etc. Então, também é um cenário que você poderia, não necessariamente usar export, mas poderia limitar a potência do sistema. Então, o inversor produziria menos, mas ficaria mais tempo ali em operação. Legal? Então, é só algum exemplo, mas é importante ter em mente que existe essa opção no inversor, já é nativo, né? Já tem dentro das configurações, é só uma questão da gente utilizar e entender como funciona. Legal. Tem alguns detalhes importantes sobre o medidor de energia, tá? Que a gente vai comentar. Novamente, a gente não vai entrar nos detalhes do medidor, a gente tem uma apresentação bem legal que a gente fez recentemente sobre o tema, tá? Então, dá uma olhadinha no nosso canal do YouTube, mas são alguns pontos que tem que ter em mente, que são dúvidas comuns que a gente recebe aqui no time de suporte. Então, primeiro, o medidor de energia ele deve ser selecionado de acordo com a tensão do ponto que você quer medir, do ponto de medição, e não pela tensão do inversor. Principalmente para projetos de maior porte, é comum você ter a utilização de transformadores. Vamos supor que você utilize nosso inversor Synergy, né, de 100K. Ele é 480 volts. Porém, normalmente o cliente vai ter uma rede ali 380 trifásico ou 220 trifásico. E o interessante, você sempre tem que colocar o medidor, você vai colocar ele lá na entrada, igual a gente viu na imagem, a gente vai mostrar mais detalhes à frente. E o ponto que você está medindo é o ponto que o medidor tem que ter. Então, por exemplo, se seu cliente ele tem ali uma subestação, ele está recebendo em 13K, 13 kV, por exemplo, uma tensão bem alta, o medidor tem que ser nesse mesmo nível de tensão, né? Esse aqui da tela, a gente tem alguns exemplos de medidores e TC, só para você se familiarizar visualmente, mas existe também medidores de média tensão. Então, se for o caso da sua aplicação, um cliente que recebe ali média, você pode também adquirir um medidor de média tensão, tá? E qualquer dúvida, entre em contato com o nosso time que a gente vai te orientar qual medidor compatível. Mas, de novo, o ponto de vista da seleção do medidor é sempre aonde eu quero medir, tá? Então, normalmente, o ponto principal ali de medição, antes das derivações e das cargas, tá? Então, o medidor vai ser igual ao ponto de tensão ali, tá? Independente se você tem transformador ou da tensão do inversor, sempre olhar para a instalação. É sempre interessante instalar, né? Ele deve ser instalado o ponto mais próximo da alimentação da rede, porque você quer pegar todas as cargas, né? Se você tem interesse em fazer uma zero exportação, você quer garantir que naquele ponto que você está medindo ali não vai passar corrente, né? No sentido da rede. Então, na hora de instalar, é importante identificar. Quando a gente mostra um diagrama simplificado, por exemplo, assim, é mais fácil de ver onde que está a entrada, mas a gente sabe que na prática o cliente vai ter um quadro principal cheio de disjuntor, cheio de equipamentos ali, e nem sempre você consegue identificar se aquele é o primeiro ponto. Então, tomar cuidado para não ter cargas antes do medidor, né, do ponto que você está fazendo a medição, porque aí realmente não vai ter esse controle. Então, é importante sempre instalar o mais próximo possível. Outro detalhe que às vezes gera algumas dúvidas é referente à quantidade de medidores necessária para fazer um controle, né? Então, será necessário apenas um medidor por sistema, né? Mesmo que o sistema possua vários inversores. Então, se você tiver 10 inversores, uma usina de 1 mega, né? 10 inversores Synergy, e você não quer exportar, por exemplo, ou fazer algum controle, você vai ter um medidor na entrada, no ponto de alimentação principal, que vai gerenciar os 10 inversores, tá? Então, vai conectado, a gente vai mostrar aqui uma dinâmica mais à frente, como que é, mas é um medidor só, então a gente divide por sistema. Agora, lógico, isso não
não é uma receita de bolo, né? Você pode ter algumas variações. Recentemente a gente estava conversando com alguns colegas aqui de um projeto onde ele tem 2 blocos. É o mesmo cliente, mas ele tem 2 blocos separados. Então, imaginando, como se fosse um condomínio, eu tenho o bloco A e o bloco B. Eu não preciso passar um cabo de um lado de um bloco até o outro para fazer o controle. Se eu tiver condições de pegar um ponto, né, na alimentação daquele bloco e fazer um zero feeding ali, o outro bloco, eu pego o ponto de alimentação daquele bloco que também faço, eu colocaria 2 medidores e dividiria como se fossem 2 sistemas. Eu tenho o sistema bloco A e o sistema bloco B. E aí eu faço os controles individuais, um não está relacionado ao outro diretamente. Tá? E aí eu montaria 2 sistemas no monitoramento também. Então, existem algumas opções quando você vai fazer. Você sempre tem que avaliar, né, como tudo no projeto, sempre o custo-benefício. Quanto custa o medidor, quanto custa a infraestrutura de cabo e tomar decisões em cima dessas aplicações e ver se é factível, né? Se todas as cargas estão ali, se você realmente tem um quadro separado para cada bloco. Então, isso que vai definir sua decisão. Mas é importante, né? Na maioria dos casos, quando é uma empresa só, é uma coisa só, você vai ter um medidor. Então, é por sistema, ou, né, para fazer, tá? Quando você faz um monitoramento só no sistema, aquele lá vai ter um medidor, tá? Então, você não vai utilizar mais de um, via de regra. E o transformador de corrente, né, que é esses TCzinhos que a gente está vendo na imagem, então, quem não está familiarizado, a gente tem aqui o medidor preto, o branco, né, são 2 medidores que têm a mesma funcionalidade, são só modelos diferentes, e ele tem nas tensões 380 trifásico, 220 trifásico, e também em aplicações residenciais pode ser utilizado ambos. E aqui embaixo os TCs, então esse TCzinho aqui pretinho e esse vermelho, que é um TC, chama Rugowski, que é normalmente que a gente usa para maiores projetos, que ele é maior, né, a área dele para colocar no condutor ou barramento, então você pode utilizar isso também. Tem as especificações, aí recomendo de novo assistir o webinar sobre medidores, tá? E esse TC, ele deve ser selecionado de acordo com a necessidade do projeto, da aplicação, tá? Então, se você tem um projeto que realmente ele tem que ter ali zero, né, não pode correr um risco, etc. É importante, na hora de você selecionar o TC, você prestar atenção nas especificações dele, né? Então, o TC, ele vai ter as especificações dele, ele vai ter também, só para ter uma ideia, por exemplo, o TC, a precisão dele é relacionada também com o range dele de medição. Então, fala assim, a precisão dele é X a partir de 10% do valor nominal. Tá? Isso quer dizer que se você pegar um medidor, um TC de 100 amperes, a partir de 10 amperes que ele tem uma maior precisão. Abaixo disso, ele tem outra precisão, que é um pouco menor. Tá? Então, os dados são um pouco mais imprecisos. Então, dependendo da categoria do seu TC, que você vai ver isso na especificação quando você compra, e pelo preço, com certeza, tá? Então, mais preciso, ele vai ser um pouco mais caro, menos preciso, vai ser um pouco mais barato. Então, você identifica o que você precisa para o projeto. Outro detalhe é tentar sempre selecionar o TC mais adequado para aquela consumo do seu cliente. Então, vamos supor que é um cliente que tenha 3.000 amperes lá de consumo. Então, você vai procurar um TC mais próximo a esse valor, né? Principalmente se você quer ter precisão na baixa, então, para a corrente estar menor. Então, quanto maior o TC, menor vai ser a precisão embaixo, tá? Normalmente. Então, você pode adequar e talvez pegar um TC um pouco menor, e assim em diante, né? Então, sempre avaliar a especificação de acordo com a necessidade. E lembrar, né, o inversor ele tem toda essa inteligência, etc., e nada impede você de montar uma automação própria, você comprar um medidor de corrente externo que vai monitorar, né, estou falando de grandes projetos isso, que vai monitorar também a corrente que está indo, e se por acaso passar a corrente, ele possa fazer um intertravamento e parar o inversor. Então, as possibilidades são infinitas, o inversor tem recurso de entradas para isso. E a SolarEdge também tem uma aplicação para serviços profissionais, que a gente chama, que são serviços para usinas maiores, aí de 1 mega, quando você tem grupos geradores e quando você tem mais condições a serem gerenciadas, a gente tem um equipamento bem interessante que ele faz o gerenciamento e tal. Mas são projetos de maior porte, tem um custo, né? Um projeto mais feito, dedicado para cada projeto. Se você tiver essa demanda, entre em contato com o nosso time comercial que a gente fica contente em te auxiliar. Então, aqui a ideia é só a gente estar antenado de todas as possibilidades aplicáveis, tá? Pessoal, estou de olho no chat, eu vi que tem bastante pergunta legal, a gente vai responder já já, tá? Então, só quem estiver perguntando, segura mais um pouquinho que a gente já vai endereçar aqui os questionamentos, respondendo à medida do possível.
Quando a gente fala também de Zero Export, né, é interessante quando a gente utiliza mais de um inversor, que são as aplicações de maior porte, é comum a gente ter vários inversores na mesma usina. Né? Então, o controle da geração desse tipo de aplicação, ele é feito através do inversor líder, né, que agora a gente chama de líder, ele é um inversor mestre, né, quem está acostumado com a nomenclatura anterior, aquela aplicação mestre-escravo. Então, seria o inversor líder, o inversor principal ali da configuração, e ele irá gerenciar os demais inversores para que atenda o limite do sistema. Eu até coloquei esse recorte aqui, né, do lado direito do monitoramento, só para reforçar que a gente olha o sistema sempre como um conjunto. A gente não olha a nível de inversor no monitoramento. Então, é importante entender que quando eu controlo o sistema, eu também faço dessa forma. Eu sempre olho o global. Então, por exemplo, ali do lado direito que a gente está vendo, eu tenho em vermelho o consumo, né, que eu estou pegando da rede. Ali na área azul eu tenho o alto consumo e ali em verdinho a geração solar. Então aquela geração, aquele gráfico verde que eu estou vendo, ele é referente nesse exemplo aos 3 inversores juntos, tá? Então por isso que é bom sempre bater nessa tecla, quando a gente faz um controle, a gente está controlando o sistema, não estou controlando um inversor, por exemplo, nesse cenário. Então para isso o que eu precisaria aqui? Eu tenho um medidor de energia na alimentação do sistema, que está conectado ao meu inversor através da porta de comunicação. RS485-2. Então, eu tenho um cabo que vai entre inversor e medidor. E tem um outro cabo aqui que vai conectado entre os inversores, que eu faço a ligação mestre-escravo entre os inversores. E aí existe uma comunicação entre os inversores também. Tá? Então, o inversor líder recebe as informações de consumo e injeção da instalação e ele consegue replicar para os inversores seguidores o que eles devem fazer. Ou seja, para que eu atenda as cargas, né? Se a carga está consumindo aqui 300 kW, cada inversor é de 100, todo mundo pode usar 100. Se a carga tem um consumo um pouco menor, o líder vai falar para os demais inversores para todo mundo baixar a produção de forma a atender essas cargas. Então é assim que funciona a dinâmica e é sempre bom, né, reforçar esse detalhe que o controle é feito a nível de sistema. Tá? Então, se eu tenho uma aplicação, independente se são 3, se são 10, se são 20 inversores, você vai fazer essa aplicação aqui ligando os demais. Legal? Então, assim funciona, é bem simples, e a configuração do Zero Export, que a gente vai falar também mais à frente, ela é feita no inversor mestre. Tá? Os demais já vão saber, porque o mestre que vai coordenar essa operação. Falando em ferramentas, né? Tem uma ferramenta interessante, gostaria de compartilhar com vocês, que é algo que a gente já usa, né, no nosso dia a dia, mas talvez você ainda não saiba que tem essa funcionalidade. Então é importante trazer aqui, reforçar aqui, uma ferramenta importante para você fazer também essa análise é o SolarEdge Designer. O SolarEdge Designer, ele tem sim uma aplicação, um botãozinho ali que você verifica a limitação de exportação e consegue fazer um estudo mais detalhado. Tá? Então a gente vai falar sobre isso agora. No Designer, né, existe uma funcionalidade de limite de exportação que você consegue definir qual o limite, tá? Não necessariamente zero export, mas um limite específico e depois verificar qual que vai ser a geração estimada e o balanço energético. Tá? Esse botãozinho ele fica aqui, então na página inicial do seu projeto, pela primeira aba com informações do projeto, tem aqui a opção limitação de exportação. Tem um checkbox, eu seleciono, que eu vou utilizar, e depois indico qual que é o limite. Né? Lembrando, o Zero Export é o tema da apresentação, mas existem regulamentações ou características que eu tenho que definir um valor específico. Então, por exemplo, eu citei o caso da Austrália, tem alguns locais que tem uma limitação de 5 kW para aplicações residenciais máximo. Então, eu colocaria aqui 5 kW. Mesmo que eu tivesse um inversor de 9, que geraria mais, quando chegar em 5 de exportação, ele para, ele vai sincronizando e fazendo. Então, a única coisa que muda são valores, mas a dinâmica é a mesma. Tá? Então, vamos falar sobre o Zero Export. Configurei, então, no Designer, meu sistema, da mesma forma que eu faço normalmente, e o único detalhe é que eu vou checar aqui, dar um check na caixinha, e vou falar que eu não quero injetar na rede, ou seja, Zero Export. Eu preciso também, no mesmo menu, um pouquinho acima, definir um perfil de consumo para identificar, né, qual que vai ser a geração estimada e o alto consumo para aquele projeto. Então, quando eu seleciono aqui mais em cima, eu tenho aqui, ó, perfil de consumo. Eu seleciono. Percebe que aqui em cima também tem o valor de consumo, que eu posso definir como anual, né? Tá vendo aqui em cima, ó, anual,
e aqui eu coloquei 100 mil, né, 100 megawatt-hora por ano. E aí eu defino um perfil. Por que eu defino um perfil? Lembra que a gente conversou sobre a simultaneidade da geração e do consumo? Quando a gente fala de comércio, né, então no menu do designer eu seleciono projetos residenciais ou comerciais. Quando eu seleciono um projeto comercial, ele já sabe que o perfil de consumo vai ser comercial. E é interessante a gente ver a diferença, né? Por exemplo, um perfil de consumo de empresa, ela pode ter um consumo constante, pode ser concentrado no final do dia, pode ser concentrado em dias de semana, por exemplo, ou em horário comercial. Então, dependendo do perfil da empresa, ela vai ter um diferente perfil de comportamento. Nesse exemplo aqui, ao meio-dia dá uma diminuição, pode ser que o pessoal saia para almoçar. Então, na hora do almoço, para as máquinas. Então, você vai ter um perfil diferente. É interessante você sempre considerar isso, né? Porque, principalmente, a geração fotovoltaica vai ser concentrada ali, a maior geração, meio-dia. E se o menor consumo do seu cliente é meio-dia, o impacto é maior, né, nesse retorno de investimento. Então, é interessante analisar aqui os perfis, tá, de consumo, e aí você seleciona o que for mais adequado para fazer uma referência, tá? Aqui é para dar uma ideia. Não tem como a plataforma adivinhar como que o seu cliente se comporta, pode ter diferentes perfis, mas dá para ter uma boa ideia como funcionaria, né? Então, esse aqui é o perfil, então a simultaneidade que ele vai ter, e também essa questão aqui do consumo, que é o valor em si, tá? Então, a altura desse gráfico, o quanto seu cliente consome, é o valor do consumo que você define em números aqui em cima. E você pode pôr por mês ou por ano, né? Que é só ver a referência que você está utilizando, e aí você define o perfil, tá? Mas é bem interessante. E percebe, quando a gente fala de zero export, imagina que, por exemplo, a empresa não trabalha de final de semana, né? Então, concentrado em dias de semana, essa opção aqui. Quer dizer que no sábado e domingo, se ninguém está consumindo nada, se sair um dia ensolarado, você vai praticamente perder toda aquela geração, né? O investidor vai ter que limitar para que ele não exporte, então você vai ter uma geração bem baixa, então percebe o impacto disso num projeto, é diferente de uma empresa que trabalha finais de semana de uma que não trabalha. Então é para isso que serve também essa análise, para você ver realmente qual o tamanho do sistema ideal e qual que vai ser o retorno. Legal. É possível também, tá, importar um perfil de consumo do seu próprio cliente, né? Observação, caso você o possua, né? Se você tiver, então o pessoal chama de memória de massa normalmente, você põe um analisador lá, tenta traçar um perfil, ou a empresa mesmo já tem, verifica. Tem algumas empresas que podem ter. Você pode pegar esse arquivo, subir para a plataforma e definir um perfil que vai ser exatamente o do seu cliente, tá? Essa tabelinha para subir, ela é bem simples, você mesmo pode fazer ou formatar. Ela é um arquivo de Excel, né, salvo em CSV. E você tem basicamente 3 colunas, sendo que esse intervalo também é opcional, tá? Então, tem algumas regrinhas aqui, tá? Então, o arquivo tem que ser em CSV, separação por vírgula, né? Ele tem que ter pelo menos 8.760 linhas e todos os valores têm que ser numéricos e não pode ter campos vazios. Tá? Então, se você pegar a memória de massa do seu cliente, você consegue formatar para que se enquadre aqui, por exemplo, nessa tabela e você importa. Qualquer dúvida, de novo, entre em contato com o nosso time, a gente tem uma nota de aplicação, mas o resumo é isso, tá? Não tem nada muito além disso. Se você fizer a formatação dessa forma, salvar o arquivo, assim que você clicar nesse botãozinho, você importa e ele vai considerar esse perfil de consumo do seu cliente. Então, você pode usar a ferramenta feita de acordo com o seu cliente, uma ferramenta bem bacana. Tá, legal. Depois que eu selecionei, todo o resto do projeto é normal, igual você já está acostumado a fazer na plataforma de design. Então, você seleciona o inversor, seleciona o tamanho do sistema, faz as strings de forma automática, tudo que você já está habituado e a facilidade que o designer oferece para você. Tá. E o legal é que no relatório, que é o último menu, eu consigo ver o balanço energético, né, de forma mais detalhada, a simultaneidade, que a gente vai ver aqui agora, então, nos detalhes. Nessa primeira parte, que é a geração do sistema, né, eu tenho aqui, por exemplo, a produção e o autoconsumo. E percebe, ó, que legal, eu tenho uma geração, uma produção igual ao autoconsumo, ou seja, não estou exportando, porque foi esse o limite que eu defini. Então, eu pus 0, ou seja, não estou injetando na rede. Tudo que ele consome, tudo que eu produzo, ele consome. Outro detalhe aqui também é referente ao consumo, né? Eu tenho uma taxa de autoconsumo nesse projeto aqui de 55%, porém, percebe que não é o suficiente para esse perfil que eu fiz aqui do cliente, né? Eu coloquei um valor aleatório, mas percebe que nesse cenário
eu tenho que ainda importar da rede 45%. Tá? Então, é nessa análise que você vai verificar o tamanho do sistema. O que você poderia fazer? Vou ver se eu consigo recomendar para o meu cliente mudar o perfil de consumo, tentar concentrar mais o consumo dele próximos aos horários de geração, mudar algumas dinâmicas na operação, é uma opção. E talvez diminuir o tamanho do sistema para verificar até quando está valendo a pena. Digamos que eu estou perdendo muita energia, né? Eu tenho ali ainda um corte de produção e talvez eu possa diminuir o sistema, que eu diminuo o investimento, mas continuo mantendo interessante para o cliente. Aí você vai brincando, é para isso a ferramenta, para você conseguir identificar esses detalhes. E aqui embaixo, esse gráfico também é bem interessante, que eu tenho mês a mês, aqui uma relação entre produção, que é essa barrinha verde, né? E o consumo do meu cliente, de acordo com o perfil que eu defini, o autoconsumo, que está sendo, né, igual à produção aqui, está tudo no meio da barrinha. E percebe que tem também energia ceifada. Energia ceifada, normalmente, num projeto que não tem limite de exportação, ele é o clipe, né? Meio-dia ali, passou o limite, ele corta. É bem parecido o comportamento, só que nesse caso é proposital. Então, toda vez que o consumo do cliente for menor que minha produção, aí ele vai diminuir a produção para bater junto o consumo. E aí essa energia vai ser desperdiçada, uma energia que eu poderia estar utilizando, mas ela está sendo reduzida. Então, percebe que toda essa área verde aqui, mais claro, é uma área que eu estou cortando de produção. É uma energia que eu não deixei de produzir. Né? Não sei o termo mais adequado aqui para explicar. E a gente percebe, então, o que eu recomendo quando você for fazer o projeto? Dá uma olhada nessas barrinhas principalmente. Então, você vai modulando o tamanho do seu sistema, né? Vai adequando o tamanho dele, diminuindo, aumentando, e vendo quanto você está tendo de perdas, né? Então, quanto mais perdas você tiver aqui, talvez seu sistema está sobredimensionado. Então, você pode reduzir, que o impacto vai ser praticamente o mesmo, porque você está gerando ali, poderia estar gerando muito mais do que está. Legal? Então, uma dica, mas recomendo brincar um pouco, utilizar essa funcionalidade que já está no Designer, né? Talvez muitos ainda não tenham utilizado por não saber como que poderia aplicar isso num projeto real. Então, está aqui para vocês essa aplicação. Legal? Referente à configuração, né? Então, a gente vai dar um exemplo aqui do inversor que tem o setup, que é um inversor sem display, mas também é possível nos inversores com display. Você tem aqui acesso ao menu. No menu de configuração, eu tenho um menuzinho que chama controle de potência. Dentro do controle de potência, eu tenho uma opção de gerenciador de energia e controle de limitação, que está desabilitado por padrão. Então, você vai lá e habilita, né? Seleciona para habilitar. E ele vai perguntar, como que você quer fazer esse controle? Você fala, eu quero um controle de exportação. Legal. Nesse controle de exportação, você quer uma limitação total e qual o limite que você quer? Zero. Ou seja, eu quero fazer um zero export, não quero exportar energia na rede. Então, quando a gente fala a nível de configuração, tem toda uma apresentação aí, deixa eu ver, 40 e poucos minutos a gente está falando, mas na prática, o que você vai fazer no inversor de configuração, ele é muito simples, tá? É um parâmetro que você vai ajustar de forma que adequa. Lógico que tem a configuração do medidor de energia também, né, as configurações básicas de comissionamento, mas quando a gente fala sobre zero export, a função especificamente, é essa configuração que você vai fazer no inversor mestre, e ele já vai entender que ele não pode gerar mais do que está consumindo a carga do cliente, ok? Então, essa aqui é a parte de configuração. Só para a gente fechar com um exemplo prático, a gente já vai para as perguntas aqui do chat, tem bastante pergunta interessante, estou de olho aqui, a gente já vai conversar sobre elas. Vamos dar uma olhadinha no exemplo real, né? Então, como a gente veria isso no monitoramento também? Então, isso aqui é um exemplo de um sistema, né, que eu tenho aqui um consumo, está vendo aqui um consumo maior do que a minha geração e um autoconsumo menor que a minha geração. Percebe as barrinhas da cor azul? É o meu autoconsumo, então quanto eu já estou gerando e consumindo, ou seja, essa diferença aqui entre a geração e o autoconsumo é o que eu estou exportando para a rede. Tá? Então, nesse caso aqui, eu estaria exportando, só para a gente entender. E essa é a tela olhando o gráfico mensal, então foi pego um mês aqui no monitoramento e analisado do dia 1 ao dia 31, só para usar como referência um exemplo real. Quando é configurada uma função de zero exportação, né, aproximadamente zero aqui, você percebe que eu tenho novamente um consumo que existe, porém a minha geração ela tenta casar com o meu autoconsumo. Então, conforme o consumo ocorre aqui,
eu vou liberando geração, né? Existe uma pequena diferença, né? Um controle bem dinâmico, mas a gente vê que é muito próximo, né? Então, a minha geração e meu autoconsumo são realmente próximos. E aqui nos dias, né? Pode ser que percebe que eu não tenho nenhum consumo nesses dias específicos. Aqui, então, dia 31, dia 1, dia 2. Então, como eu não tenho consumo, também não tenho geração, tá? Então, não tenho... O inversor ficou lá esperando, não tinha... Ele simplesmente não pode produzir se é um cenário de zero, tá? Então, só para entender essa dinâmica, mas percebe como que muda mesmo o comportamento de um sistema, né? Quando eu posso gerar sem nenhuma restrição, ele vai gerar, se tiver irradiação suficiente, ele vai produzir. Em cenários que eu tenho controle, ele vai sempre obedecer, principalmente a questão do consumo. Olhando isso, né, a gente viu uma geração gráfico de barras de mês a mês, mas a gente pode avaliar também, por exemplo, o mesmo que a gente viu lá no início, que é o balanço energético. Né? Na área vermelha aqui, eu tenho o consumo. Quando o consumo cruza com a minha produção, eu tenho o alto consumo, que é essa área azul. Então, percebe que eu tenho aqui um consumo normalmente menor, né, um alto consumo menor. Ou seja, essa geração que está em verde aqui, eu estou exportando para a rede. E no final do dia, eu tenho um pico aqui, né, alguns picos de consumo da rede elétrica. Tá? Então, é um sistema regular, normal, sem nenhum tipo de controle para exportação. Já quando eu configuro esse mesmo sistema para um zero export, eu vejo a diferença, né? Eu vejo um buraco, um vazio aqui, onde estaria a geração excedente que eu coloco na rede, eu simplesmente não gero. Então, a gente sumiu aqui a área de geração, né? Que seria a exportação, porque agora ela está por baixo aqui dessa área azul, que é o alto consumo. Ou seja, eu só gero realmente o que vai ser consumido ou pego o adicional da rede. Tá? Então, tem esses momentos, a área vermelha, quer dizer que eu estou gerando menos do que a carga está demandando, e aí eu preciso realmente pegar da rede. E nesses picos, o inversor tenta seguir, né, sempre aqui o máximo, às vezes limitando, e às vezes é porque ele não tem mesmo. Né? Se for um dia nublado, por exemplo, vai ter que pegar da rede. Então, essa é a simultaneidade, isso é o perfil de um sistema, normalmente, que tem esse controle. E só para fechar aqui também, a gente mencionou, né, o Zero Export é o tema da apresentação, mas existem algumas variáveis que a mesma configuração, que muda só o parâmetro de referência. Ao invés de ser zero, você coloca outro. Então, nesse exemplo, 1 kW, mas poderia ser 5, ou etc. E nesse caso, o que o inversor faz? Ele faz a mesma dinâmica, o único detalhe é que ele tenta não passar o valor pré-estipulado. Então, por exemplo, aqui a limitação é 1, percebe que aqui o inversor aumentou a produção, mesmo sem consumo, e parou em 1. Tá? Ficou lá em 1, 1, 1. E aí sim, quando teve um consumo maior, de novo ele subiu a produção. Isso quer dizer, ele poderia estar gerando mais, mas ele deu uma segurada para não passar a especificação. E ele vai ficar 1 acima, né? Porque se eu posso injetar 1, né? Se o cliente está consumindo 9, quer dizer que eu posso gerar 10, por exemplo. Né? A diferença vai ser 1, que é o que eu posso fazer. E aí muda o perfil. Então, isso também é uma aplicação. Então, além das aplicações Air Export, pensa nisso, caso você tenha algum cliente com problema de estrutura, CA, seja um cliente que realmente a tensão não deixa o inversor trabalhar, né? A tensão sobe demais, tem muito problema de impedância, etc. Talvez você pode definir um limite e aí o inversor vai trabalhar de forma dinâmica, né? Então o inversor vai ter maior potência, porém vai trabalhar reduzido. Lógico que isso não é interessante no sentido de retorno de investimento num sistema normal, mas em eventuais situações pode ser que você vai gerar mais limitando ele do que liberando e ele ficar desconectando, né? Porque cada vez que ele vai tentar reconectar, vão ser 180 segundos, tempo de reconexão. Soma isso no dia inteiro, você poderia estar gerando de forma mais constante e aumentando. Então, só uma dica final para a gente fechar. Legal, pessoal. Então, essas foram as informações que a gente ia compartilhar hoje. Vamos dar uma olhadinha aqui no chat. Tem bastante pergunta legal. E a gente vai responder elas agora para vocês. Vamos das primeiras para as últimas aqui. Tem uma pergunta aqui do Mário Bezerra, que ele perguntou assim, é preciso homologar o sistema ou posso apenas instalar sem homologação? É necessário homologar sim, tá, Mário? Você pode indicar lá no seu projeto que você vai fazer uma exportação zero. Tem que sempre verificar, né? No Brasil a gente tem diversas concessionárias, mas como você vai estar conectado, né? Vai ter que fazer a troca do relógio, etc. Você tem sim, né, que seguir as normas. Tem que homologar o sistema, tem que informar a concessionária que você está conectando um equipamento na rede. Tá? Então, a resposta é sim, tem que homologar. Tem a pergunta também. Tá, tem perguntas aqui, várias perguntas sobre o mesmo tema, tá? Essa questão se posso homologar ou não, etc.
Do ponto de vista, eu não estou injetando na rede da concessionária, tá? Então, ok, ela não vai impactar, mas eu estou conectado na rede da concessionária ao mesmo tempo. Então, a concessionária e a homologação, ela serve para garantir a segurança da rede. Então, se você tem uma interface com a rede, você tem que homologar o sistema, tá? Então, isso é obrigatório pelas mesmas normas que regem os sistemas conectados à rede, tá? Então, a 482, né, se for um sistema padrão, as normas da ANEEL, então se aplicam as mesmas regras e sempre do ponto de vista a concessionária que é essa segurança que você está utilizando equipamentos homologados, que você tem um projeto, que você realmente está fazendo algum controle. Diferente de sistemas off-grid, então tem um sistema que ele não vai conectar à rede, por isso que eu não preciso homologar ele na concessionária, porque não tem nenhuma interface. Nesse caso, não, eu tenho sim uma interface, o inversor ele é conectado à rede, a única diferença é que eu faço um controle para que ele não injete. Vamos dar uma olhadinha aqui mais perguntas. Só um momentinho, tem bastante pergunta igual aqui, eu vou tentar juntar e elas a gente responde numa resposta só. Legal. Ó, pergunta aqui do Nelson, que sintetiza um pouco mais aqui. Tem várias perguntas nesse sentido, né? Como que funciona essa dinâmica quando eu tenho zero export. Então ele pergunta assim, então o que é gerado no dia abate o consumo e o excedente é jogado na rede da concessionária, né? No caso do zero export, exatamente isso que eu não estou fazendo, eu não coloco na rede da concessionária. Então o inversor literalmente reduz a produção, ele deixa de produzir o que poderia, para que case, né, com o consumo. Então, nesse cenário, digamos que eu perco essa energia, tá? Eu não tenho essa dinâmica nessa aplicação que a gente está falando de zero feed-in, e não é esse o interesse do cliente. Normalmente ele faz isso porque ele não pode gerar créditos, tá? Sempre que eu posso gerar créditos, eu prefiro, tá? Então, é mais interessante. Se a gente pensar bem, né, tem um detalhe que a gente não entrou muito aqui a fundo, mas a concessionária, ela acaba sendo a minha bateria, né? Então, eu gero energia e armazeno na rede elétrica, né, entre aspas, e depois pego no momento que for mais oportuno, seja à noite, seja no momento que eu tenho maior consumo. Então, quando eu não tenho a rede da concessionária, eu perco esse buffer, né? Eu perco essa oportunidade de guardar a energia que eu não estou utilizando, porque eu não posso injetar na rede, por exemplo. Existe uma aplicação que é bem interessante das baterias, que é também nesse sentido, que a gente diz que seria, não é aquela função de backup, eu não tenho interesse de manter conectado quando não tem rede, não é meu principal interesse. Mas meu interesse é que eu não posso fazer um export, não posso colocar na concessionária, por algum motivo que a gente mencionou já na apresentação, porém também não quero perder. Então o que você faz? Você gera sim essa energia com o inversor, armazena na bateria e depois pegaria em um outro momento ao invés de pegar da rede. Tá? Então, existe mais uma variável que a gente não mencionou, só para não deixar um pouco mais complexo, né? Essa questão de bateria sempre desenrola um monte de temas, mas também seria uma opção. Tá legal? Então, baterias, assim que a gente tiver regulamentação e os detalhes, vão ter essa funcionalidade também, tá? Que seria você armazenar ao invés de injetar e depois utilizar. Então, você aumenta o seu autoconsumo da sua própria geração com baterias. Lembrando que tem custo, tá? A bateria, ela é bem legal, mas ela tem um custo, então você sempre vai ter que avaliar também o impacto disso no seu projeto, no retorno, né? Se é melhor fazer um zero fidinho, se é melhor por baterias, o custo vai te dizer qual o melhor cenário. Deixa eu ver mais perguntas aqui. Bastante perguntas sobre homologação, o pessoal está bem interessado nisso aí, né? Então, te respondeu. E recomendo, tá, pessoal? Na dúvida, na verdade você percebe, né? Se a gente tem que perguntar, assim, tem que fazer, não tem, já é um bom motivo para a gente questionar e consultar as documentações das concessionárias. No Brasil, sei lá, são mais de 20 e poucas, 30 e poucas concessionárias, cada uma às vezes tem uma regra, tá? Então, se gera dúvida é porque provavelmente você vai ter que questionar como que funciona, né? Então, consulta aí a concessionária, a documentação dela, que ela deve ter algum tópico específico aí. E caso não tenha, a central de atendimento vai poder, mas não deixe de consultar, tá? Não vai fazer um projeto Zero Export sem fazer a documentação, que você pode ser depois penalizado. Tem aqui uma pergunta também do Errim Luiz Lima.
falando assim, dificilmente um cliente vai querer comprar o medidor, e nesse caso, como cobrar esse produto ou serviço? Na verdade, quando a gente vende um sistema, é interessante a gente sempre vender uma solução, né? A gente não vende produtos para o cliente, na verdade, não está nem aí para o produto, tá? A gente acaba, às vezes, tendo essa tendência, né, de oferecer produtos para o cliente, mas é sempre bom a gente oferecer soluções, tá? Então, analisa o problema do seu cliente e explica para ele o que, que você vai entregar para ele, tá? Então, que essa geração em alto consumo, essa redução na, sei lá, na demanda contratada, uma redução de um contrato, o retorno do investimento, né? E aí o restante vai ser o pacote, tá? Então, dentro desse pacote vai estar o medidor, vai estar os cabos, mas se o cliente realmente você falar que você vai vender o medidor para ele, ele não vai ver com bons olhos, porque o cliente normalmente ele quer saber da solução e não do produto, tá? Então, é importante tá essa pergunta, legal até, e sempre focar bastante na solução, porque realmente isso tem que trazer o benefício para o cliente, tá? Ele tem que enxergar esse benefício. Tem uma pergunta aqui interessante, né, do Kelvin Lima. Como conciliar zero export com o sistema tradicional que injeta energia? Por exemplo, duas usinas, uma de 75 no grupo B e uma usina de 50 com zero export. Assim, eu não entendi muito bem, tá, a aplicação, mas eu achei interessante a pergunta, no sentido que essa sinergia de sistemas, tá? É sempre uma análise, tá? O controle é individual, poderia ser individual do inversor, se você tem dois inversores no sistema, um você quer controlar, o outro não. Nada te impede, tá, de fazer uma configuração em apenas um e com o outro injetar. Você pode sim. Você sempre tem que entender mesmo a necessidade do cliente, por isso que tem uma pergunta bem elaborada, em vários detalhes técnicos, mas a resposta final é sempre assim, tem que identificar o que você precisa, o que o cliente precisa, se existe um limite, tá? Caso um sistema ele tem dois relógios, um precisa limitar, o outro não, você não tem problema nenhum fazer isso, tá? Poderia, tem possibilidades, tem que entender mesmo o projeto. Se precisar de ajuda, liga para a gente aqui no suporte ou fala com o nosso time comercial que a gente te auxilia, tá bom, Calvin? Tem uma pergunta aqui interessante, né, do Alex Ribeiro. Qual a distância máxima entre os cabos, né, numa instalação 485? Essa distância é bem grande, é 1 quilômetro, tá, de cabo. Quando a gente fala de comunicação RS485, é um cabo simples até, né, um cabo Cat5 com shield recomendado, um par trançado. Então tem que ter pelo menos dois pares, né, um par trançado e mais um cabo pelo menos para fazer a referência. E então aplicações bem longas. Existem recursos, né? Você poderia converter RS485 para wireless, alguma aplicação sem fio, e do outro lado receber isso de volta. Então, hoje na automação aí tem bastante recurso, mas aplicações convencionais, isso normalmente não é uma barreira, tá? Então, 1 quilômetro é bastante distância. Ó, tem uma pergunta legal aqui, nosso colega Diogo Della Piccola, perguntando referente ao alto consumo de reativo, né, se o sistema da SolarEdge conseguiria auxiliar na visualização do fluxo de potência e no controle do fator de potência. É bem legal a pergunta, Diogo, é um questionamento constante, principalmente depois que você instala, né? Então, você instalou o sistema fotovoltaico, o cliente tinha um certo balanço, né, de energia aí, ativa e reativa, e muda essa dinâmica, porque antes ele consumia tudo da rede, e agora ele está consumindo o ativo do inversor, energia ativa do inversor, e as reativas ele pega da rede, ou seja, ele muda o fator de potência que ele costumava trabalhar, né? É comum isso acontecer. No inversor é possível sim, você pode ajustar, né? O fator de potência do inversor é 1, ou seja, ele não injeta reativo, ele só fornece energia ativa, por padrão. Mas, se for necessário, você pode sim ajustar para que ele te entregue um pouco de reativo. Então, você, na vez de pegar tudo da rede da concessionária, você pegaria um pouco do inversor, abrindo mão um pouco da energia ativa. Então, existe uma dinâmica. Você pode fazer isso de forma fixa, de forma dinâmica, né? Que você, conforme você precisar de mais, você entrega mais reativo. Então, é possível sim, tá? Mas tem que tomar cuidado, né? Às vezes é necessário, quando você instala o sistema, principalmente se o cliente já tiver um banco de capacitores, às vezes a melhor solução. Desculpa aqui. Às vezes a melhor solução é você realmente ajustar o banco de capacitores para essa nova realidade, né? Seria adequar, igual fez a primeira vez, fez uma análise de dimensionamento, fazer de novo. Depende muito
da quantidade de reativos aí que ele está desviando. Vamos ver mais uma pergunta aqui. Ah, legal. Ó, tem uma pergunta aqui, por exemplo, se do Paulo Andrade, obrigado pela pergunta, perguntando se ele tem uma limitação de potência devido à demanda contratada com a concessionária, por exemplo, 60 kW. E aí ele comenta que tem um inversor de 75. Então esse é o cenário que a gente explicou, talvez a pergunta foi mais no início, no final a gente acabou respondendo com um slide aqui mostrando a configuração. Eu defino o valor, né? Então zero export, o zero, ele é um parâmetro, né? Então eu que defini zero, mas eu poderia definir outro valor de forma que eu só injete até aquele valor, tá? Então seria a mesma dinâmica, a mesma lógica, o que vai mudar é o parâmetro, na vez de pôr zero, você vai pôr o valor que você precisa. Ah, legal. Tem uma pergunta legal aqui do Ricardo Vinas, né, que é uma pergunta que também se repetiu algumas vezes aqui. Ok, ele pergunta assim, com relação ao limite de exportação, para onde que vai, né, essa energia limitada? Esse é um detalhe bem interessante do sistema fotovoltaico. A energia, ele não represa, digamos, energia, né? O módulo, na verdade, só me entrega o que eu peço, o que eu pego dele. Eu tenho pontos de trabalho, né? O famoso MPPT do utilizador ou do inversor, que eu pego o ponto de trabalho. Então, da mesma forma que isso me ajuda a pegar a máxima potência, isso também me ajuda quando eu não quero pegar a potência que ele tem disponível. Então, basta eu mudar o ponto de trabalho do inversor, do otimizador, etc. No caso solar, a gente faz isso no inversor. E você vai perceber nos momentos que ele está limitando que ele eleva a tensão. Tá? Então, a gente faz um ajuste no ponto de trabalho, de forma que eu só pego dos módulos o que eu realmente preciso. Tá? Então, não existe nenhum impacto na parte eletrônica. Né? Eu não vou ter, por exemplo, forçar algum componente que está segurando. Né? Não é igual você fechar, por exemplo, uma válvula na saída de uma bomba e aquela pressão vai ficar ali, né, forte. Na verdade, ele vai ajustar e não vai ter nenhum impacto para a parte eletrônica, realmente só um ponto de trabalho diferente para o inversor. Legal? Mas ótima pergunta, Ricardo. Obrigado por trazer isso aqui para a gente compartilhar. Legal, tem uma pergunta bem legal do Ronei Kliman. Ele perguntou assim, se essa configuração e o comissionamento da exportação de energia pode ser feita remoto, né? Pelo monitoramento, por exemplo. A resposta é não, tá? Você tem que fazer em campo e assistir essa operação para confirmar, né? Quando a gente fala de comissionamento, não é só configuração, mas também acompanhamento, testes, né? Que você vai ter que fazer para validar. Então, essas parametrizações são no local, tá? Você tem que estar lá para fazer. E é legal saber, nosso time de suporte, a gente tem acesso remoto, então se o sistema está conectado à internet, a gente consegue te auxiliar remotamente, mas vai estar em campo, para ver confirmar se você fez os parâmetros corretos e te ajudar se for necessário. Tá? O time de suporte consegue te ajudar, mas essa configuração vai ser lá mesmo. Só para fechar aqui, vamos pegar mais duas perguntas. Tem bastante pergunta aqui, pessoal, bem legal a participação de todo mundo. Bastante perguntas também sobre homologação, né? Então, uma dúvida bem recorrente aqui, que a gente já comentou. Legal. Vou pegar mais duas aqui, a gente já finaliza. Legal, tem uma pergunta bem legal do Davi Silva aqui, perguntando, né? Com falta de energia da concessionária, teria meu zero grid desenergizado por falta de referência de tensão? Exatamente. Aí ele pergunta, né? O inversor continua funcionando, cai? Como todo sistema on-grid, né? Por segurança, o inversor, se ele não tem referência da rede, ele vai cair. Então, ele vai sair de operação e você não vai ter geração de energia nesse momento. Tá? Então, o zero grid é só um parâmetro que vai limitar, mas as funcionalidades do inversor permanecem as mesmas e mesmas regras, né? Dos sistemas que você também injeta energia. Legal, pessoal. Então, acho que a gente respondeu a maioria das perguntas. Tem bastante pergunta que a gente já comentou aqui. É um tema bem bacana, né? Espero que vocês tenham gostado da forma. A gente já apresentou esse tema algumas vezes, mas a gente trouxe algumas novidades. Comenta assistir amanhã também, né? O Ronilson vai apresentar. Vai ser bem legal, como de costume. E a gente se vê. E qualquer dúvida, pessoal, fala com a gente lá. O time de suporte está à disposição no 0800 528 1001. Tá bom? Um abraço a todos, uma ótima restinho de semana aí. Tchau, tchau.